Pois é, Tatu, sobre este caso que a gente acabou de notar aí, eu já inicialmente já dei a informação de que o caso está sendo tratado como um homicídio pela Polícia Civil, que já iniciou as investigações. Mas em uma nota aqui, o Dr. Gabriel Menezes, delegado-chefe da 7ª Subdivisão Policial, já relatou que pela descrição da ocorrência, abre aspas, o caso se molda a um homicídio culposo na direção de veículo automotor. Contudo, essa é uma análise apenas preliminar. Somente com o transcorrer das investigações e a exata compreensão do que aconteceu é que será possível definir uma capitulação jurídica, fecha aspas, é o que disse o delegado-chefe da 7ª Subdivisão Policial aqui em Moarama. Mas vamos lá. A gente notou aí na matéria, inclusive, através de uma foto, que o velocímetro do veículo parou a quase 200 km por hora, velocidade incompatível com a pista ali, que é 80, salvo engano, 80 km por hora, a velocidade máxima permitida naquele trecho da rodovia. Estou aqui com o Felipe Gaioski, jurista, advogado, professor, que acompanha esses casos. Doutor Felipe, um caso dessa natureza, qual é o andamento do processo nessa ocasião, tendo em vista se o rapaz realmente estava, o dono estava na direção do veículo, ou se ele deixou o veículo para alguma pessoa, se alguma pessoa tomou o veículo sem o consentimento dele? Como é que é um processo, um procedimento na visão jurídica deste caso? Olha, inicialmente, o trabalho da equipe policial é o que foi feito de forma correta. Por quê? Teve um acidente e inicia-se as investigações, até porque, inicialmente, seria um homicídio culposo na direção do veículo automotor, pena de 2 a 4 anos. Um crime quando a pessoa não tem intenção de matar. O que acontece? A partir das investigações, da portaria que instaura o inquérito policial, começa a se fazer perícias, testemunhas, filmagens e, por exemplo, nessa situação em que o veículo poderia estar a 200 por hora, e a gente tem aquela tese do dolo eventual, onde o agente assume o risco, por conta de estar em alta velocidade. E aí sim ele passa, do homicídio culposo para o homicídio doloso da pena de 6 a 20 anos. Mas o que acontece? Isso vai ser feito no decorrer das investigações, onde o delegado vai relatar e prestar essas informações, e aí sim o Ministério Público vem e oferece a denúncia ou ao homicídio culposo na direção do veículo automotor, pelo CTB, ou pelo 121 do Código Penal na modalidade simples, a princípio, caso não veja nenhuma necessidade de uma qualificadora nesse caso. No que se refere à autoria, a princípio vai ser trabalho das investigações. A pessoa que é proprietária do veículo vai ter que prestar depoimento, informar o nome de quem estava com o veículo, se é menor de idade, se não é, porque daí isso influencia também na questão da configuração do crime, e se ela não apresentar, eventualmente, aí vai ficar a cargo da investigação, do relatório, dizer se há indícios de autoria desse proprietário ou não, podendo ser até ele denunciado no presente crime, caso ele venha ocultar o nome de outra pessoa. Infelizmente, ele vai chegar lá e pode falar, por exemplo, não fui eu, ou foi o terceiro, mas aí vai ficar a investigação ou sobre o risco da responsabilidade recair sobre ele desse acidente grave. Bom, a gente sabe que se você entrega o carro para uma pessoa não habilitada, menor de idade, inclusive, e tem conhecimento disso, você também é responsabilizado. Nesse caso, pode ser que, em rumores iniciais, já logo depois do acidente, davam conta de que a pessoa que estava na direção do veículo teria se apossado sem o consentimento do proprietário. Isso influencia também numa suposta coautoria, numa responsabilização do dono do carro? Olha, na esfera civil, a gente entende que o proprietário responde junto com a pessoa que praticou o fato. No direito penal, ele é analisado pelo fato. Então, em tese, quem responderia é quem praticou o fato. A questão da participação com a autoria vai depender do contexto fático em que os depoimentos forem colhidos. Ou seja, se vai ser dito que foi emprestado o carro para, por exemplo, fazer um racha, se o carro foi emprestado diante de uma pessoa que não sabe dirigir. Então, esse contexto pode gerar, sim, uma participação, uma coautoria, mas depende da análise fática de todas as informações. Primeiro, precisa aparecer o condutor e, é claro, o proprietário também vai prestar o seu depoimento. Então, e, claro, nós vamos também ter que saber se tem testemunhas, os populares no momento ali, para poder chegar nesse fechamento e nessa ideia de como, evidentemente, aconteceu o acidente.
Tá aí, obrigado então, doutor Felipe Gaioski, pelos esclarecimentos, pela ajuda, pela colaboração aqui no programa. Doutor Felipe, que além de jurista também é professor, é advogado aqui em Umuarama, advogado inclusive muito conceituado, filho do Gaioski, né, do nosso colega Gaioski, que já deu tantas entrevistas aqui, esclarecendo e ajudando a nossa equipe de reportagem. Agora, com as imagens aqui de Ricardo Daniel, eu sou Alex Miranda. Fica contigo aí no estúdio, Tatu.